Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos dizer juntos? Eu falo, vocês repetem. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia! O justo e as tribulações desta vida. Por que o justo sofre? Por que que aqueles que andam com Deus bebem nesta vida o cálice amargo da dor? Por que que o justo precisa cruzar desertos escaldantes, atravessar vales escuros e pisar caminhos cheios de espinhos? Por que que o justo enfrenta pobreza, enfermidade e privações, enquanto que muitos que blasfemam o nome do Senhor parecem viver uma vida folgada, com um corpo sadio, forte, cercado de riquezas e glórias humanas? Esse não é um problema simples nem fácil de responder. O sofrimento do justo é um dos temas mais complexos da Bíblia, e nós precisamos fazer algumas reflexões. O sofrimento do justo é uma realidade inevitável. O salmista Asaf, no Salmo 73, diz que ao ver a prosperidade do ímpio e sentir na carne a dor das provações, ele abriu seu coração para Deus e disse: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã e castigado. Salmo 73, versículos 13 e 14. O mesmo Asaf ainda pergunta: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Salmo 74, 10. O apóstolo Paulo chega a dizer que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Segundo Timóteo 3, versículo 12. A vida cristã não é uma sala VIP, não é um playground, um parque de diversões, mas é uma arena de muitas lutas, um campo de muitas lágrimas, de combate cruel, sem descanso e sem pausas. O sofrimento do justo produz tensões. A grande pergunta que se levanta é: se Deus é bom, por que há tanto mal no mundo? Se Deus nos ama, por que sofremos? Se somos filhos de Deus, por que Ele não nos poupa da aflição? Se Jesus Cristo já levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, por que ainda padecemos enfermidades? Se nós somos filhos do Rei e herdeiros com Cristo, por que ainda enfrentamos privações financeiras? Não é simples conjugar o amor de Deus com o sofrimento do justo. Poderíamos compreender facilmente a razão dos homens maus colherem os frutos da sua semeadura maldita, mas como explicar o sofrimento daqueles que lavam as mãos na inocência e vivem com integridade de coração? Como explicar que Jó, sendo o melhor homem do seu tempo, sofreu os maiores golpes na sua saúde, na sua família e na sua vida financeira? Num dia só, perdeu todos os filhos, todos morreram numa tragédia, perdeu todos os bens, e logo a seguir foi tomado de enfermidades terríveis. Como entender que Paulo, o maior de todos os apóstolos, enfrentou prisões, cadeias, açoites,
e passou o final de seus dias numa masmorra romana, antes de ir para a guilhotina para ser decapitado. Como entender que João Batista, o precursor do Messias, aquele que veio antes preparando o caminho para a chegada do Messias, o maior homem na terra segundo Jesus, antes de Jesus, como entender que João Batista foi humilhantemente decapitado por ordem de um rei bêbado? O sofrimento do justo ainda nos aflige. Ainda nos aflige ver um crente piedoso padecendo de uma enfermidade grave. Ainda nos aflige ver os servos de Deus privados do fruto da terra, enquanto ímpios amaldiçoam a Deus e se abastecem do melhor deste mundo. Nos aflige ver pessoas inocentes ter a vida ceifada num mundo tão cruel, com cenas tão difíceis como a que nós presenciamos nesse final de semana. Na Bíblia, encontramos a história de muitos homens e mulheres que serviram a Deus e experimentaram depressão, a perda da saúde, dos bens, passaram pelo vale da sombra e da morte. Que significa dificuldades na vida. Salmo 23, versículo 4 diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, ele está dizendo, ainda que eu passe por adversidades, por situações difíceis. E há uma grande diferença entre atravessarmos um vale e fazermos a nossa morada nesse vale. Existem situações que podemos atravessar e não criar raízes nelas, mas apenas passarmos por elas. Como cristãos, nós não estamos livres do vale, mas a palavra diz que não precisamos temer mal algum. Você pode dar um glória a Deus? Porque o Senhor está conosco. A palavra é firme quando ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Deus não nos prometeu que não passaríamos por lutas. Deus não nos prometeu que não sofreríamos nessa terra. Ministrava hoje um culto fúnebre. E na ocasião falava para a família e para os presentes que nós vivemos num mundo mau, consequência do pecado que entrou no mundo através de nossos primeiros pais, Adão e Eva. E por causa desse mundo mau, cruel, é que a Bíblia diz que Jesus, o puro, o santo, o justo, sem pecado, padeceu na cruz do Calvário para nos resgatar para Deus. A Bíblia diz que a natureza geme diante de tanta maldade na terra. E a Bíblia diz ainda que nos últimos tempos os homens seriam maus, amantes de si mesmos, jactanciosos, inimigos do bem, amantes dos prazeres, desonrando pais, mães, pessoas. E diz que no tempo do fim, quando as coisas estiverem se encerrando, isto é, a proximidade da volta de Jesus e o fim de todas as coisas, o mal no mundo aumentaria. E nós estamos inseridos nesse mundo que é um campo de guerra, correndo os mesmos riscos. Assim como bons e maus recebem chuvas, bons e maus correm risco de receber um raio. Bons e maus correm risco de passar por enchentes, por tragédias, por um acidente automobilístico, ou na aviação, ou em qualquer outra situação, ou vítima de uma bala perdida, ou vítima da maldade direta de alguma pessoa, ainda que você não deva absolutamente nada. A diferença está na companhia de quem está ao nosso lado na hora da dor.
Ele não prometeu que não passaríamos luta, mas Ele prometeu que entraria no vale conosco. É promessa de Deus que nos acolheria, que nos abraçaria, que nos ajudaria na hora da dor. A dor que eu e você enfrentamos, ou as dores, cada um enfrenta um tipo de luta, um tipo de guerra, um tipo de problema. Mas eu quero dizer que Deus pode ser glorificado na luta que nós enfrentamos, no problema que enfrentamos, na dor que passamos, ou na tragédia que sofremos. Deus pode ser glorificado, porque na verdade, a dor, o problema, a dificuldade, revela o que está dentro do nosso coração, como nós reagimos. Porque Jó, ao ter perdas terríveis, e ninguém na vida perdeu tanto quanto Jó. A Bíblia diz que ele não amaldiçoou a Deus, ele ficou firme na presença de Deus e entrou para a história, e hoje nós falamos sobre ele. A presença da família e de amigos verdadeiros é de grande valia. Mas a presença de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Nos momentos de tribulação, de angústia, de dor na alma, somente a presença de Deus alivia o sofrimento. Então, algumas verdades nós vamos destacar. A primeira delas, os filhos de Deus não são poupados da angústia. A vida não é indolor. O percurso entre o berço e a sepultura está salpicado de dor. Não poucas vezes somos atacados por rajadas de ventos contrários, trazendo nas suas asas angústia para a alma e tormento para o coração. O salmista afirmou: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Todos nós em algum momento da vida teve esses sentimentos que o salmista se refere. Salmo 116, versículo 3. A angústia era enorme. Em sua percepção, o inferno estava instalado dentro do seu peito. Preste atenção numa coisa: o diabo não poupa ninguém. O diabo é anti-Deus, é anticristo. Ele odeia o que Deus ama. Ele odeia você. Ele está condenado à destruição eterna, ao lago de fogo e de enxofre. E ele não quer isso só. Ele quer tirar as pessoas da oportunidade da vida eterna em Cristo Jesus e quer ter a companhia dos milhares no inferno. Portanto, entenda uma coisa: o diabo não para de fazer mal, o diabo não respeita a dor de ninguém. Às vezes passamos por situações dificílimas, momentos de intensa dor, e o diabo aproveita essa hora para atacar a nossa mente, para nos acusar, para mandar os mais diversos sentimentos e os piores sentimentos, inclusive de revolta contra Deus. O apóstolo Paulo chegou a afirmar que enfrentou tribulações maiores do que as suas forças, a ponto de desesperar da própria vida. Dá para você ter uma ideia do tamanho do sofrimento? 2 Coríntios 1, versículo 8. O próprio Jesus, o Filho de Deus, confessou aos seus mais próximos discípulos no Getsemane: a minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Do lado de cada sepultura, passamos por angústias, lidamos com o sofrimento, nossos olhos são inundados de muitas lágrimas. Aqui sofremos, choramos, sangramos, morremos. Mas guarde outra verdade: os filhos de Deus são consolados na angústia. Dê um glória a Deus. O salmista não apenas destaca a sua angústia, mas também ressalta o consolo que recebeu. Há bálsamo para os filhos de Deus. Diga bem forte: há bálsamo para a minha vida. Mais forte: há bálsamo para a minha vida. Há remédio para a minha dor, vindo da parte de Deus. Há óleo fresco sobre a minha e a sua cabeça, em nome de Jesus. Há unguento sobre nossas feridas. Dê um glória a Deus.
a refrigério para a sua alma. O nosso Deus é o Deus e Pai de toda consolação. 2 Coríntios 1:3. Partilho com vocês experiência pessoal minha. Muitas e muitas guerras já passei. Quantas lutas maiores do que eu, aonde o diabo vem como um rolo compressor para acabar com tudo. Quantas vezes subi nesse altar com o coração sangrando, ferido, frustrado, decepcionado, machucado. E nessas ocasiões, assim foram as ocasiões que eu subi com mais graça, que preguei com mais graça, com mais autoridade, com mais unção, porque eu sei quem eu sou em Jesus, e eu sei quem é o meu Deus, e eu não dou o gosto ao diabo de me ver choramingando, derrotado, com a cara no chão. Eu me levanto todas as vezes no poder e na força de Deus, crendo que Ele reina, crendo que Ele é Deus, crendo na vitória sobre o mundo, sobre o pecado e sobre o inferno. Diga: Deus é o Pai da consolação. Então eu lhe digo, tem consolo para a sua vida. Tem consolo. É Ele quem nos conforta na nossa angústia, para inclusive consolarmos outros que estiverem passando pelas mesmas circunstâncias. Faço referência a Paulo, Eli e a família. Vocês estão passando desde quinta-feira. Não dá para dimensionar o tamanho da dor. Só quem passa é quem sabe. Todos nós sofremos juntos, mas ninguém consegue entender o tamanho da dor do coração de vocês. Mas vocês hoje podem entender também o tamanho da dor de outros pais que passam ou que passaram pelo que vocês hoje passam. E a dor de vocês hoje pode ser um testemunho amanhã para abençoar, abraçar a vida de outros e ser um testemunho de Deus na vida de outros que não tem o consolo e a graça que vocês hoje recebem. Digam comigo bem forte: em todas as coisas. Diga bem forte. Pense nas lutas que você passa, seja emocional, física, saúde, família, o que for. Luta de tentação, de pecado, seja o que for. Diga: em todas as coisas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Olha para mim, você que passa por dor. Não pare. Não se entregue, não sucumba à dor. Você que enfrenta tentações, lutas na alma, a luta contra o pecado, o diabo invadindo a sua mente, poluindo a sua mente com um mundo de coisas tortas e sujas e nojentas. Eu lhe digo, você não pode ter uma mente passiva. Você precisa decidir se levantar e agir. Você que enfrenta a luta com depressão, a palavra de ordem para você é: ponha louvor nos seus lábios. A gente não pode abaixando a cabeça. Se abaixou a cabeça, o diabo já entendeu, recebeu o golpe, sentiu o golpe. Você abaixou a cabeça, a sua mente ganha o entendimento de que esse é um momento de dor e de derrota na sua vida. Portanto, o que fazer? Andar em fé, levantar a voz e adorar, exaltar, glorificar, bendizer aquele que reina. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor, e se Deus habita no meio do louvor, o diabo fica longe de quem louva.
Deus é poderoso para enxugar as nossas lágrimas. Ele é o terapeuta da nossa dor, dê um glória a Deus. Deus é aquele que traz alívio e conforto ao nosso coração, dê outro glória a Deus. Quando nos sentimos abatidos, Ele nos levanta. E te digo, Deus coloca um batalhão, um exército ao seu redor, são irmãos e irmãs que passam pelas mesmas lutas que você passa, e nessa hora eles se levantam para te abraçar, para te acolher, para dizer: estou com você, estamos juntos e vamos vencer juntos. Por isso eu te digo, crente não pode ficar isolado, crente precisa participar de uma célula, crente precisa ter pastor. Não existe ovelha sem pastor. Você precisa de cuidado, você precisa de graça, você precisa de conforto, você precisa de confronto. Gente que põe o dedo na sua cara e mostra os seus problemas. Quando nos sentimos abatidos, Deus nos levanta. Você pode glorificar a Deus? Quando nos sentimos fracos, Ele nos carrega no colo. Eu tenho ensinado a vocês há anos. Ninguém recebe aquilo que você não celebra, aquilo que você não concorda. Então, se é para a sua vida, cada palavra dada, você ativa a sua mente em nome de Jesus. Ativa a mente, repetindo, glorificando, exaltando, dando um amém forte, se entusiasmando, levantando, dando um pulo e um glória a Deus. Os filhos de Deus são consolados e vivificados pela palavra. Dá para dar um glória a Deus aí? Começou a melhorar. Salmo 119, 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Ei! A Bíblia é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para ouvir a voz de Deus. Como é que você vai ser um crente forte se não amar a palavra? O Salmo 119, com seus 176 versículos, é dedicado exclusivamente a exaltar o valor e o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada, sua origem é divina. A palavra de Deus é inerrante, não tem erro nela. Nela não contém erros nem contradição. A palavra de Deus é infalível, ela não pode falhar. A palavra de Deus é eficaz, ela sempre cumpre os propósitos para os quais Deus a designou. A palavra de Deus é poderosa, ela é como um martelo que esmiuça dureza de corações. A palavra de Deus é eterna, passa os céus, passa a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar. A palavra de Deus é quem nos fortalece. A palavra de Deus é quem sonda o nosso coração, escrutina nosso ser. A palavra de Deus é o grande instrumento que Deus usa para nos consolar e nos vivificar. É pela palavra que somos chamados à salvação. Ela é a divina semente, por meio da qual nós nascemos de novo. A palavra de Deus é como luz, clareia as cavernas do nosso coração. Ela é como fogo que queima os entulhos do nosso coração. Ela é como um martelo que esmiuça nossas resistências, quebra as nossas resistências. Como espada, ela é arma poderosa para nos defender. Inclusive, quando a Bíblia fala da batalha espiritual, fala para tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como Jesus venceu a Satanás, citando a palavra, você precisa amar a Bíblia, porque ela vai te fortalecer, ela vai entrar na sua mente, ela vai arrancar as resistências, ela vai tirar toda a fortaleza maligna, toda a fortaleza humana, todo conceito humano, e ela vai entrar e vai transformar, e vai libertar você. E quando vier a guerra, o ataque virá através da palavra, como espada que vai sair da sua boca e derrotar Satanás. A palavra é alimento para a nossa fome, é leite para os novos da fé e é carne para os adultos. A palavra é pão nutritivo do céu.
A palavra é doce ao nosso paladar, e é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, glória a Deus. A palavra é mais poderosa para nós do que muito ouro depurado. Ela restaura a alma, ilumina os olhos, ela dá sabedoria ao simples e alegra o coração. Ela nos dá discernimento e nos preserva de cair nos laços da vaidade. Ó, quão poderosa é a palavra de Deus para nos vivificar. Por meio dela nós somos santificados, por ela somos consolados e reavivados. Todos os avivamentos da história foram inspirados pela palavra de Deus e dirigidos pela palavra de Deus. Quando nós a examinamos, ela nos perscruta, ela sonda, ela nos lê. Quando aguardamos o nosso coração, ela nos protege do pecado. Ninguém vai vencer pecado se não se fortalecer na palavra de Deus. Ninguém vai vencer as lutas se não se encher da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ela despede chamas de fogo. Ela faz tremer o deserto. A palavra de Deus é viva, irresistível e vitoriosa. O que fazer em meio às lutas, às dores, às injustiças da terra? Bem dizer em toda circunstância. Uau! No Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou, e aí ele pôde escapar, e ele diz assim: bendirei o Senhor em toda circunstância. Quando é que ele está dizendo? Em toda circunstância, seja ela boa, seja ruim, seja de alegria ou seja de lágrimas, de abundância ou de pobreza, de saúde ou de enfermidade. E ele diz mais: eu me alegrei, bendirei ao Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Esse é o segredo da vitória. Não deixe a amargura, o ressentimento, o sentimento de vítima tomar conta da sua vida. Aprenda em toda circunstância a glorificar a Deus, porque nós precisamos glorificar até quando nós não entendemos o que está acontecendo. Nós precisamos exaltar e bem dizer e dizer: Senhor, eu não compreendo. Há muitos anos atrás, no meu primeiro CD, em 2002, eu gravei uma canção falando disso, do silêncio de Deus. Bendirei ao Senhor em toda circunstância. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. E dos meus temores, todos os meus temores ele me livrou. Deus vai te livrar de todos os seus temores. Contemplai-o e sereis iluminados da felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão decepção. Clamou este pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, ele está chamando, provai, ele está dizendo: provem, experimentem, e vejam como Deus é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer fome, mas para aqueles que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Creia na palavra, irmão. Filhos, vinde, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal, pratica o que é bom, busca a paz, esforça por conquistá-la. Os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança daqueles que praticam o mal. Suplicam os justos, e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor
dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Dê glória a Deus. Os sofrimentos do tempo presente, preste atenção, não são para comparar com as glórias que estão para serem reveladas a nós na eternidade. Jesus disse: neste mundo sofrereis tribulações, mas tenham fé e coragem, eu venci o mundo. João 6,33. Ser cristão não é receber uma apólice de seguro contra as tempestades da vida. Aqueles que constroem sua casa sobre a rocha enfrentam as mesmas circunstâncias daqueles que constroem a casa sobre a areia. Sobre ambas as casas cai a mesma chuva no telhado, sopram os mesmos ventos na parede e batem os mesmos rios no alicerce. Mas a casa construída na areia desaba, e a que foi construída na rocha permanece de pé. Mas não temos apenas consolo e segurança no sofrimento aqui, temos também a promessa segura da bem-aventurança na vida que virá. Enquanto os ímpios acordarão para uma condenação inevitável e eterna, os salvos que sofrerem acordarão para uma eternidade de gozo inefável. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Dê glória a Deus. Paulo ainda continua: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Segunda carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 4, 17. A nossa recompensa não é aqui. Diga isso: a minha recompensa não é aqui. Caminhamos para a casa do Pai, para o paraíso, para a cidade santa, para Nova Jerusalém. Ouça: onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e onde com um corpo de glória reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Então o sofrimento do justo não será mais lembrado, pois as glórias do céu nos encherão de uma alegria tal que não haverá mais espaço para se pensar na dor. Glória a Deus.